Hoje eu estou postando tudo. Pronto, vamos lá. Então, não sei se você lembra, na aula passada a gente falou sobre sistema de unidades e mudança de unidades, certo? Na aula de hoje a gente vai só terminar esse comecinho, né? Vamos falar de algoritmos significativos, notação científica e ordem de grandeza, tudo bem? E aí, e aí a gente já começa a ver a parte do movimento em uma dimensão e aceleração, ou e velocidade, né? A aula de hoje vai ser basicamente isso, certo? Deixa eu só ajeitar aqui a lousa. Ajeitar aqui a lousa. Pronto. Aí, se der algum problema, né? Se a internet ficar lenta ou se o áudio ficar ruim, você pode me avisar tanto por áudio quanto pelo chat aí, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai tratar hoje vai ser de algoritmos significativos, certo? Algoritmos significativos, certo? O que são esses algoritmos significativos? Né? Então, os algoritmos significativos foi uma convenção, né, que a gente adotou, digamos assim, que a comunidade científica, de uma forma geral, adotou para a gente poder, né, expressar a precisão em certas medidas no laboratório, né? Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, certo? Mas é mais uma convenção, né? Porque, tipo assim, o que acontece? Sempre que você vai fazer uma medida no laboratório, né? Essa cadeira, a gente poderia ter algumas aulas no laboratório, né? Mas infelizmente, por causa da pandemia, né? A gente não vamos ter aula de laboratório dela, certo? Mas, e aí não, acaba que a gente não vai precisar tanto de algoritmo significativo. Deixa eu ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui assim, ó. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 1 centímetro. Aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma régua, certo? Uma régua ampliada. Deu uma ampliada aqui nela. Tudo bem? Então, o que acontece? Sempre que você fazer um laboratório, aqui eu vou dar exemplo de uma régua, mas qualquer aparelho vai seguir essa mesma ideia, certo? Se você vai medir alguma coisa, vamos supor que eu fosse medir esse pincel aqui, usando essa régua, né? Então, quanto é que ele iria dar, certo? Daqui para cá, 1 centímetro, né? Cada marcaçãozinha dessa aqui são as marcações, 1 milímetro, né? Supondo que seja uma régua ampliada. Então, aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, né? 8 milímetros e um pedaço aqui, certo? Então, ou seja, como é que eu posso escrever a medida, esse comprimento que eu medi desse pincel, né? Seria de 8 milímetros, né? Então, vou botar aqui 0,8 centímetros, que é 8 milímetros, tudo bem? Só que observe o seguinte, que o tamanho dela, ela vai terminar aqui entre o oitavo e o nono, certo? Ou seja, ela não é nem 8, não é nem exatamente 8, certo? E não é 9, tá? Alguma coisa entre o meio dos dois. Certo? Só que essa alguma coisa não tem como eu saber, porque eu sei que está aqui no meio dos dois, mas não tem como eu saber quanto é. Né? Mas aí eu posso chutar um valor. Né? Vamos supor que eu chute aqui que está exatamente em 4 décimos, né? Ou seja, eu penso aqui, ó, aqui como se fosse metade, né? E aí eu penso que está em 40%, né? Dessa linha aqui está uns 40%, ou uns 50%, né? Dependendo do... Fica um chute mesmo, certo? Então, pode dizer que isso aqui é 0,84 centímetros, certo? Ou 8,4 milímetros, né? Eu posso chutar esse último valor, certo? Eu posso chutar esse último valor porque eu sei que é alguma coisa entre um ou outro, certo? Mas a gente chama esse último algoritmo que você chutou de algoritmo duvidoso,
certo? E aí, né, eu vou só grifar ele aqui, só para a gente lembrar que esse 4 aqui, ele é um algoritmo duvidoso, tudo bem? Então, a ideia de algoritmos significativos, certo, surgiu exatamente para a gente meio que falar, meio que passar a informação já no algoritmo, né, no próprio número, da precisão do seu instrumento. Por exemplo, esse instrumento que eu coloquei aqui, a régua, eu sei que ele tem a precisão de até 1 milímetro. Até a casa dos milímetros, eu vou medir corretamente a minha grandeza, certo? A próxima casa é uma casa duvidosa, tudo bem? A próxima casa é uma casa duvidosa, certo? Então, a ideia dos algoritmos criativos é exatamente a gente expressar a precisão na medida do seu instrumento, né? Então, são os algoritmos significativos, né? Então, resumidamente, né, os algoritmos significativos é exatamente a quantidade de números que você tem no número que você expressa. Por exemplo, aqui eu tenho 2 algoritmos significativos. Aqui, perdão, milímetros, né? Milímetros. 2 algoritmos significativos, certo? 2, vamos botar assim, ó, AS. Né? Não é o remédio, não, né? Algoritmos significativos. 2 AS, certo? Então, vamos supor, mesmo se eu não tivesse falado isso aqui da régua, nem nada, uma pessoa que visse essa medida, certo? Qualquer cientista que visse essa medida, já deveria pensar o seguinte, 8,4 milímetros, né? Então, mesmo se não tivesse essa barra aqui, ele já pensaria, se a pessoa escreveu 8,4, é por quê? É porque sempre o último algoritmo é duvidoso. Então, essa é a ideia, sempre o último algoritmo é duvidoso, só pode ter um algoritmo duvidoso, e o 8 é um algoritmo que você tem certeza. Então, ou seja, mesmo se eu não tivesse noção de como ele teria feito a medida, eu ia saber o seguinte, que esse 8, ele está preciso, ele está correto, certo? O instrumento mediu esse 8 de forma correta, mas esse 4 ele é duvidoso. Então, esse 4 eu sei que ele chutou no olhômetro mesmo, né? O famoso olhômetro, olhando mesmo para o instrumento e chutando ali um valor, tudo bem? Então, todo instrumento é assim, mesmo que aqui seja, estou comparando com a régua, mas mesmo se fosse uma medida de tempo, qualquer outro instrumento que possa fazer a medida, ele sempre vai ter a precisão dele e digamos assim, um trecho que você pode ali chutar mais ou menos o valor dele, tudo bem? Então, basicamente, a algoritmo significativo serve para isso, certo? Então, esse aqui tem 2 algoritmos significativos, certo? Aqui, você vai perguntar, professor, aqui tem 2, né? São 2 números, aqui eu tenho 3. Não, aqui são 2 também, certo? 2 algoritmos significativos. Por quê? Porque para determinar os algoritmos significativos, existem algumas regras, né? Quais são as regras? Deixa eu escrever aqui as regras e depois eu boto vários exemplos para a gente exercitar, certo? Primeira regra é o seguinte, 0 à esquerda não conta. Qualquer 0, certo? À esquerda do último número, à esquerda, não conta como algoritmo significativo, certo? Então, assim, ó, não é um algoritmo significativo, certo? Tem até uma expressão antiga, né? Não sei se você já escutou, o pessoal chama o outro assim, você é um 0 à esquerda, né? Certo? Porque 0 à esquerda realmente não conta para o número, não modifica, não acrescenta nem informação a ele, tudo bem? Qualquer número, certo? 1, certo? 2, enfim, qualquer um dos algoritmos, né? É um algoritmo que você pode contar como sendo um algoritmo significativo, certo? É um algoritmo significativo, certo? Outra coisa também, e o 0, certo? O 0 entre os números, certo? Entre os números, entre outros algoritmos, ou à direita, ou à direita, ele é um algoritmo significativo também, ele vai dar uma informação, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Vamos começar
com o exemplo que eu já comecei, né? Se eu boto 8,2 milímetros, na verdade era 8,4, né? Então, já sei o quê? Que esse último algoritmo, ele é duvidoso. O cara chutou na medida dele, certo? E aqui eu tenho dois algoritmos significativos, né? Dois AS. Se eu boto 0,84 centímetros, aqui eu também tenho dois algoritmos significativos. Por quê? Porque 0 à esquerda não conta, e o 8 e o 4 contam, como algoritmo significativo. Certo? E se fosse assim, 0,80 centímetros. Teria quantos algoritmos significativos? Eu sei que esse zero à esquerda não conta, mas zero à direita conta. Então aqui eu também tenho dois algoritmos significativos. O 8 e o 0. Certo? Por quê? Porque esse zero está me dizendo, está me dando uma informação. Ele é um algoritmo duvidoso. O que eu posso chegar à conclusão? Que a pessoa, quando foi medir lá, com a régua dele, né, a régua só tem a marcação dos milímetros, certo? Então, ou seja, esse 8 milímetros aqui está correto, mas a marcação aqui, né, o décimo de um milímetro, ele não consegue medir. Né? Aí ele chutou, e no olho dele, ele viu que bateu mais ou menos em cima lá da casa que marcava os 8 milímetros. Certo? Então, ele botou um zero aqui, para dizer que não tinha nada mais, segundo o olho dele, mas isso aqui é duvidoso, né? Foi no famoso olhômetro. Certo? Então, basicamente, essa é a regra, né? E aí você posso botar aqui um número qualquer, né? Botar assim, 320,25. Alguma coisa aqui, pode ser joule, pode ser qualquer unidade aqui, certo? Que são quantos algoritmos significativos, aqui eu vou ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Lembrando que o zero entre outros dígitos, você conta como se fosse um algoritmo significativo, né? E lembrando, sempre o último número é um algoritmo duvidoso, certo? Aí aqui você vai para, sei lá, tá 0,000622050. Então, quantos algoritmos significativos aqui? Vamos supor que isso aqui seja uma unidade, sei lá, uma unidade de tempo, segundo. Pronto. São quantos algoritmos significativos? Qualquer zero à esquerda não conta. Então, esse eu não conto, esse eu não conto, esse eu não conto, esse eu não conto. Também 1, 2, 3, 4 e 0 à direita eu conto. 5. Então, aqui também tem 5 algoritmos significativos. Tá bem? E é como eu falei, né? Essa aqui é uma convenção, né? Tipo, eu não tenho a menor ideia de onde essa medida foi feita, como ela foi feita, mas uma coisa eu posso ter certeza, né? Se a pessoa seguiu a convenção dos algoritmos significativos, essa última aqui é um algoritmo duvidoso, né? Ele chutou no olho, certo? E o relógio dele consegue medir no máximo aqui na casa aqui da milionésima parte na verdade, a 10 milionésima parte de segundo. O relógio dele consegue, no máximo, a 10 milionésima parte de segundo. Ou seja, essa casa aqui ele consegue de forma precisa, né? Até essa casa. A última foi no olhômetro. Tudo bem? Bom, como eu falei, isso aqui é mais útil quando você vai para um laboratório, né? Se você vai fazer medidas, se você vai seguir carreira acadêmica, né? Se você vai medir coisas no laboratório, certo? Na universidade e tal. Mas, já que está no conteúdo, a gente ensina, né? Claro que na prática mesmo, na disciplina que a gente vai ver, a gente não vai usar isso aqui. Mas é importante a gente entender essas convenções. Certo? A última coisa é o seguinte, é que você pode somar você pode somar números, né, medido no laboratório, da mesma forma como você soma, né, da mesma forma que você soma números normais, com uma pequena diferença. Qual? Você sempre tem que lembrar que só pode ter um algoritmo duvidoso. Por exemplo, se eu quero somar 12,52 com 8,4. Isso aqui foram medidas feitas em laboratório, eu sei que esse aqui é um algoritmo duvidoso, eu sei que esse aqui é um algoritmo duvidoso. Quando eu somar, como é que vai ser? Ficar 2 com 0, 2. 5 com 4, 9. Certo? 2 com 8, 10 vai 1. E aqui fica 20. Fica 92. Mas qual é o problema? O 2 era duvidoso. Então, esse cara também é duvidoso. O 4 é duvidoso. Então, quando eu somar, por mais que o 5 eu seja de forma precisa, mas como o 4 é duvidoso, esse 9 é duvidoso. Porque como esse 4 é duvidoso, não sei se ele é 5 ou é 3 ou alguma coisa assim. Então, esse 9 vira duvidoso.
Então, o que acontece? Quando você somar aqui, o que vai acontecer? Eu tenho dois algoritmos duvidosos. Eu não posso ter dois algoritmos duvidosos. Então, eu apago esse último. Então, por mais que tivesse esse 2 aqui, eu não coloco ele. Então, quando eu fizer a soma dos algoritmos significativos, vai dizer que isso aqui é 20,9. E eu sei que meu algoritmo duvidoso é esse 9. Certo? Então, assim, basicamente, nas operações com algoritmo duvidoso, a ideia é sempre o seguinte. Sempre que um número, que você fizer alguma operação com um algoritmo duvidoso, o resultado ele é duvidoso. Então, se fosse multiplicação, olha, em vez de fosse soma, fosse uma multiplicação. Aí aqui o raciocínio é o mesmo, certo? Só que é assim, não fica assim, não. Só fazer aqui essa multiplicação rapidinho, né? Fica o seguinte. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. 0 vai 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10 vai 1. 4 com 1, com 1 e 5. Tá. Certo? Agora vamos aqui o 8. 8 vezes 2, 16. Ficam 6, vai 1. 8 vezes 5, 40. Com 1, 41, né? Então, fica 1, vai 4. Vou apagar aqui, senão eu vou esquecer. E aí, 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Fica 0, vai 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Tá aqui, certo? Espero que tenha feito isso aqui certo. Se eu tiver errado na multiplicação, né? Agora, a ideia é o seguinte. Sempre quando for um algoritmo significativo, tudo vira, ou um duvidoso, tudo vai virar duvidoso. Então, 4 vezes todo mundo aqui virou duvidoso. Então, todos esses caras aqui são duvidosos. O 8 vezes 2 é duvidoso. Então, a gente bota aqui duvidoso. Certo? O 8 vezes 5 já não é duvidoso. Certo? E aí fica o seguinte. E aí, você vai somar aqui, né? Lembra, a gente soma aqui, né? Que fica 8, 6, aqui 1, 5, 0, 1. Certo? Eu dou aqui o número de casas decimais, 3, né? São 3 casas decimais. Só que aí, ó, esse 8 é duvidoso, esse aqui é duvidoso, esse aqui é duvidoso, esse aqui é duvidoso. Então, quando eu fizer esse produto, lembrando que eu não posso deixar 4 números duvidosos, só posso deixar 5. Então, quando eu fizer o resultado disso, eu tenho que dizer que isso aqui é 105. 105 alguma coisa. Por quê? Porque só pode ter um algoritmo duvidoso. Eu vou saber que esse 5 é duvidoso. Certo? E a minha precisão nesse caso, né, diminui bastante. Né? Por exemplo, aqui eu tinha 4 algoritmos significativos. Né? Aqui eu tinha 2 algoritmos significativos. Esse meu resultado aqui, observe que agora eu tenho 3 algoritmos significativos. Certo? Porque, pelo fato desse aqui ter 2, é como se eu tivesse perdido um algoritmo significativo desse, quando você faz esse produto. Tudo bem? Bom, basicamente é isso de algoritmo significativo, certo? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar aí. Como eu falei, do ponto de vista prático, a gente não vai usar muito na nossa disciplina, né? Mas do ponto de vista conceitual é importante, né? Inclusive naquelas questõezinhas conceituais, vai ter alguns algoritmos significativos, né? Certo? Vamos lá. Agora vamos ver ordem de grandeza, certo? Aliás, vamos ver notação científica primeiro. Notação científica. Não sei se você já ouviu falar de notação científica, mas é aquela história de escrever com potência, sempre um número com suas potências na base 10, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente trabalha com números ou muito pequenos ou muito grandes, né? Vou dar um exemplo. A velocidade da luz, C. A velocidade da luz é assim, ó. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Pronto, metros por segundo. Isso aqui é aproximadamente o valor da velocidade da luz. Certo? Então, em vez de eu trabalhar com esse número gigantesco, como é que eu posso trabalhar? Né? Eu posso escrever simplesmente isso aqui como se fosse 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Fica mais fácil trabalhar assim. Então, sempre que você trabalha com números muito grandes ou números muito pequenos, certo? É interessante você escrever a base de 10, né? Até porque para fazer os cálculos fica mais fácil. Você fazer os cálculos com esse número aqui fica muito chato, certo? Muito trabalhoso, né? Então tem essa praticidade, fica mais fácil fazer o cálculo, certo?
E também tem um pouquinho sobre algoritmos significativos também, sabe? Quando você expressa em potência de 10. Vamos pegar aqui um número muito pequeno, né? Tipo o raio de um átomo, né? O raio do átomo, raio atômico, ele, claro que varia de átomo para átomo, certo? Também existem alguns detalhezinhos aqui quanto a... Tem alguns detalhes quanto ao que é o raio de um átomo, né? Depois, se você estudar mecânica quântica, você vai ver que, na verdade, existe uma probabilidade finita de achar o elétron em qualquer lugar do espaço, certo? Apesar de que essa probabilidade vai diminuindo bastante, né? Mas podemos estimar que mais ou menos o raio do átomo, ele é dessa forma aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Esse aqui é o raio do átomo, certo? Então, assim, você vai trabalhar com um número desse jeito, não faz sentido, né? Então, o que a gente faz? A gente escreve o maior número de potência dessa que conseguir, né? Para facilitar a nossa vida, certo? Então, o que eu faço aqui? Eu ando com essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,24. Como eu andei para a direita, vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, isso aqui seria mais ou menos o raio do átomo de hidrogênio, certo? Mais ou menos. Tudo bem? Então, qual é a regra da notação científica? Sempre que você tiver um número, certo? Um número qualquer, você vai escrever como sendo um n que multiplica uma potência de 10, certo? A única regra é o seguinte, é que esse n, para estar em notação científica, ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual que 1. Certo? Essa é a única regra. Né? Tipo assim, se eu tivesse andado mais uma casa aqui, ó, 12,4, aqui eu teria que botar 10 a menos 11. Tá? Não estaria errado, está correto, certo? Isso aqui está corretíssimo, não está errado não, né? Só não está em notação científica, tudo bem? Por quê? Porque para estar em notação científica, isso aqui tem que estar, esse número tem que ser menor do que 10. Né? Então, ou seja, eu posso tirar essa vírgula daqui, boto aqui, como eu dei uma casa para a esquerda, eu dou uma casa para cá. Tudo bem? Então, essa é a única regrinha para seguir a notação científica, né? E aí, a vantagem da notação científica é que você consegue fazer o produto fácil também, certo? Consegue fazer o produto fácil, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho a velocidade da luz que é um número gigantesco. Eu tenho o átomo, o tamanho do átomo, que é um número minúsculo. Vamos supor que eu querer calcular o tempo que a luz leva para andar essa distância, né? Daqui a pouco a gente vai ver o seguinte, que o tempo que a luz leva para andar essa distância, eu tenho que pegar a distância, certo? E dividir pela velocidade da luz, para eu achar o tempo. Agora vamos supor que eu faço isso aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4. E divido por isso aqui, ó. 3 vezes 10, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Vai ficar horrível de você fazer isso aqui, certo? Terrível de eu fazer isso aqui. Agora eu vou fazer uma notação científica. Vai ficar bem mais fácil, certo? Vai ficar simplesmente o seguinte. 1,24 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 3 vezes 10 elevado a 8. Né? Aí aqui, ó, a vantagem da notação científica é porque essa potência de 10 eu posso resolver a parte. Posso resolver primeiro 1,24 dividido por 3, 1,24 dividido por 3 dá 0,41333. E aí eu resolvo a potência de 10. A potência de 10, ó, repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 10, menos 8. Então, menos 18. Certo? Então, só para finalizar, né? Observe que aqui não está na notação científica. Por quê? Porque esse aqui está menor do que 1. Esse número tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. Então, vou dar uma casa para a direita. Vai ficar 4,13 vezes 10 elevado. Como eu dei para a direita, eu subtraio 1 aqui. Então, menos 19 segundos.
Então, esse aqui é o tempo que a luz leva para andar, digamos assim, do centro do átomo, né? Vou ter um átomo aqui, certo? E aqui o elétron orbitando. Então, esse é o tempo que demora para a luz andar do centro do átomo até a borda do átomo. Lógico que é quase que impossível de se medir esse tempo minúsculo, mas, né, isso aqui é a previsão mais precisa, né, do que quanto tempo a luz pode levar para sair do centro do átomo e vir para a borda, né? Que acontece, né, pessoal? O núcleo do átomo, às vezes, ele emite radiação. Então, esse seria o tempo da luz, dessa radiação, digamos assim, atingir a borda externa do átomo, certo? Seria esse tempo aqui minúsculo. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode colocar aí no chat, certo? Isso aqui é o que a gente tem para aprender no científico, certo? E só para finalizar, vamos ver aqui ordem de grandeza, certo? O que é ordem de grandeza? A ordem de grandeza, basicamente, a ordem de grandeza é um número, certo? Que a gente associa é um número que a gente usa para a gente ter ideia do quanto certos números são grandes, certo? Vamos botar aqui, ó, grandeza. Tipo assim, se eu falar assim, ó, tal número, o prêmio da Mega Sena é ordens de grandezas maior do que o salário brasileiro. O que eu estou dizendo? Médio, né? O que eu estou dizendo aqui o que eu estou dizendo é que aquele número, né, ele é muito maior, né? O prêmio da Mega Sena é muito maior do que o salário brasileiro, tá bem? E aí a gente arranjou um jeito de poder comparar esses números grandes com números pequenos, né? Que é através dessa ordem de grandeza, né? Eu ter ideia, mais ou menos, do que é muito grande e o que é muito pequeno, né? Por exemplo, vou comparar aqui o raio da Terra. O raio da Terra, certo? O raio da Terra, médio, ele é de mais ou menos, só ver aqui, raio da Terra. Ele é de mais ou menos 6.371 quilômetros, certo? Esse é o raio da Terra. Tudo bem? Vamos supor que eu vou comparar aqui com a distância da minha casa ao campus Calcaia, certo? A distância da minha casa ao campus Calcaia é mais ou menos 18 quilômetros, né? Então, observe que esse aqui é muito maior do que esse, né? Para a gente ter ideia do quanto um é maior do que o outro, a gente criou essa história de dizer qual é a ordem de grandeza daquele número, tudo bem? Calcular a ordem de grandeza, certo? Vou fazer aqui em metros, né? Então, em metros, vai ganhar mais 3, zero aqui, 1, 2, 3 metros. Vamos fazer aqui em metros. 1, 2, 3. Calcular a ordem de grandeza de um número, basicamente, é você tirar o logaritmo na base 10, certo? Você tira o logaritmo na base 10 daquele número. Então, o logaritmo na base 10 do raio da Terra, certo? Vai ser aproximadamente, aí deixa eu calcular aqui na calculadora. Então, o logaritmo de 6371123 é de 6,8. Certo? 6,8. 6,8. Só que a gente sempre aproxima para o inteiro mais próximo. Então, qual é o inteiro mais próximo? 7. Então, a gente diz que a ordem de grandeza é 7, esse número. Certo? Se eu pegar agora aqui o logaritmo, né, na base 10, da distância da minha casa ao campus Calcaia, né, que é 18 mil metros, eu ver quanto é que vai dar. 18 mil metros. Dá 4,3 aproximadamente. Ou seja, a gente aproxima para o inteiro mais próximo, 4. Então, ou seja, a gente diz o seguinte, que a ordem de grandeza da distância da minha casa até o campus Calcaia é da ordem 4, certo? E a ordem de grandeza do raio da Terra é de ordem 7, né? Então, ou seja, está em outra ordem de grandeza, tudo bem?
é como se você pode pensar da seguinte forma: se tiver 2 ordens de grandeza a mais, né, 2 ordens de grandeza a mais, praticamente um é desprezível em relação ao outro. Aqui eu tenho 3 ordens de grandeza a mais. Né? Ou seja, a distância da minha casa até o campus Calcaia é 3 ordens de grandeza a menos. É praticamente desprezível em comparação com o raio da Terra. Certo? Vamos pensar aqui em termos de dinheiro. Pensar em termos de dinheiro é bem mais fácil. Tipo assim, vamos supor que você ganhou R$ 1.000. Certo? Mil, se você for calcular o logaritmo a ordem de grandeza de R$ 1.000, certo? Dá exatamente 3, né? O logaritmo de 1.000 dá 3. E você calcular o logaritmo, a ordem de grandeza de 1, vai dar quanto? Dá 0, certo? Né? O logaritmo na base 10 de 1 é 0, certo? Então, o que acontece? Observe que 1.000, né? R$ 1, por exemplo, é desprezível em relação a R$ 1.000. Né? Vamos supor que você ganhasse R$ 1.000. Eu te pedisse R$ 1 para tomar um café, tu não me daria? Não, né? Geralmente as pessoas dão, né? Só não daria se fosse muito mão de vaca, né? Mas geralmente R$ 1, né? Para quem ganha R$ 1.000, R$ 1 não é praticamente nada, certo? Então observe que quando você muda aqui, ó, 3 ordens de grandeza, um número que está 3 ordens de grandeza na frente do outro, esse aqui é desprezível em comparação a esses R$ 1.000, certo? Se você perdesse R$ 1 desses R$ 1.000, você não ia nem sentir falta. Agora, se você perdesse R$ 500, aí você seria sentir falta, né? Se você calcular aqui a ordem de grandeza de 500, você vai ver que dá 2, certo? Ou seja, já é significativo em relação ao outro. Tudo bem? Então, a ordem de grandeza, ela serve para isso, você poder comparar, certo? O que é significativo em relação ao outro. Tudo bem? Então, por exemplo, eu falei que a minha casa é desprezível em relação ao raio da Terra. Né? A distância da minha casa ao campus Calcaia é desprezível em relação ao raio da Terra. Vamos calcular aqui o raio do sistema solar. Raio do sistema solar, deixa eu ver quanto é que é aqui. Raio do sistema solar. Sistema solar. Vou procurar aqui no Google. Raio do sistema solar. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Ele diz que tem um site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que diz que o raio do sistema solar é 7,5, está entre 7,5 e 15 trilhões de quilômetros. Vamos botar aqui, trilhões, o que é mesmo, né? 1.000 é 10 a terceira, milhão, 10 a sexta, bilhão, 10 a nona, então trilhão, 10 a 12 quilômetros. Pronto. Certo? Vamos pegar aqui esse raio do sistema solar. Certo? Que está em quilômetros, vamos transformar para metro. Aqui eu ganho mais 3, então fica 10 a quinta metros. Certo? Ou 15ª, né? Vamos calcular agora quanto é o logaritmo disso aqui, né, na base 10. De 1,5 vezes 10 a 15, né? O logaritmo de 1,5 vezes 10 elevado, 7,5, perdão, vezes 10 elevado a 15. Isso aqui, ó, dá, tá aqui, raio do sistema solar. Isso aqui dá aproximadamente 15,9, né? Arredondando, ordem 16, certo? Então, a ordem de grandeza do raio do sistema solar é 16, ou seja, a própria Terra ela é um grão de areia comparado ao sistema solar, certo? A própria Terra é um grão de areia comparado ao sistema solar. Por quê? Porque a gente viu que 3 ordens de grandeza a mais, um já fica desprezível ao outro. Aqui dá o quê? Dá 9 ordens de grandeza a mais. Então, ou seja, a Terra é desprezível, é um grão de areia comparado, ou muito menos que um grão de areia comparado ao sistema solar. A gente pode até calcular qual é a ordem de grandeza de um grão de areia, né? Também.
Pode calcular aqui a ordem de grandeza de um grão de areia. Deixa eu ver aqui, mais ou menos o tamanho do grão de areia. Vamos estimar mesmo, né? Então, vamos dizer que você pega um grãozinho de areia, ele tem ali menos que 1 milímetro, né? Então, o tamanho de um grão de areia, vamos botar aqui, ó. O raio de um grão de areia, vamos botar aqui meio milímetro. Um grão de areia grande, certo? Vamos botar aqui em metros. Então, vai dar aproximadamente 5 vezes 10 a menos 3 metros, com esse menos 4 metros. Vamos calcular aqui a ordem de grandeza de um grão de areia. Eu pego aqui o logaritmo na base 10. Deixa eu ver quanto é que dá aqui o logaritmo na base 10 de 5 vezes 10 elevado a menos 4. Dá menos 3,3, certo? E pode, não tem problema, certo? Pode ser negativa a ordem de grandeza, tudo bem? E aí, ou seja, fica mais próximo do menos 3. Então, a ordem de grandeza de um grão de areia é menos 3, certo? Só para você comparar, né? Ó, o grão de areia para o tamanho da Terra são quantas ordens de grandeza? São 3 com 7, são 10 ordens de grandeza, né? E o tamanho do raio da Terra até o tamanho do raio do sistema solar são 9 ordens de grandeza. Então a gente já pode a gente já pode afirmar isso mesmo, né? Que a Terra ela está para o sistema solar, assim como o grão de areia está para a Terra. Né? O grão de areia está para a Terra aqui, ó, certo? Coloca aqui seja a Terra, né? Assim como a Terra, né? As proporções da Terra tá para todo o sistema solar. A Terra é como se fosse um grão de areia para o sistema solar, né? Você vai mudando, é quase a mesma ordem de grandeza, né? Enquanto que do grão de areia para a Terra são 10 ordens de grandeza, mais ou menos. Da Terra para o sistema solar também são 10 ordens de grandeza, são 9, né? Certo? Então, você pode dizer que é exatamente isso, né? Que o grão de areia está para a Terra, assim como a Terra está para o sistema solar, certo? A Terra ela é um grão de areia para o nosso sistema solar, certo? Vamos lá, pessoal. Eu ainda peguei um grão de areia grande, né? Tem grão de areia menor do que esse, né? Eu botei meio milímetro, né? Tem grão de areia muito maior do que... Quer dizer, você encontra grãos de areia bem menores do que isso, certo? Só por curiosidade, né? Vamos fazer o seguinte. Fiquei curioso agora. Ver aqui quanto é o salário do Neymar, certo? Salário do Neymar, né? Vamos botar aqui. Deixa eu procurar aqui no Google. Salário do Neymar. Bom, segundo o Google aqui, certo? Não dá para saber se está correto ou não. São 36 milhões de reais, certo? 36 milhões, deixa eu ver se é reais mesmo isso aqui. Neymar. Já 36 milhões de reais aqui. Ele fala aqui GBP, né? Sem que unidade é essa. O pessoal achou outro site aqui que era mais preciso. Bom, em 2020, saiu uma reportagem aqui na Terra e diz que o salário do Neymar é 36,8 milhões de euros.
certo? Milhões é 10 a sexta de euro, certo? Fazer aqui em real, né? O euro deve estar custando uns R$ 7 já. A gente multiplicar por 7 aqui, 36,8 vezes 7. Então, dá 257,6 milhões de reais. Certo? Salário do Neymar. Vamos calcular aqui a ordem de grandeza do salário do Neymar. Né? Um logaritmo, o salário do Neymar, certo? Na base 10, vai ficar 257,6 vezes 10 a sexta. Logaritmo 257,6 vezes 10 a sexta. Bom, o salário do Neymar dá na ordem, dá 8,4, certo? E aqui a gente vai dizer que é de ordem 8. Agora vamos calcular aqui a ordem de grandeza do salário mínimo. Salário mínimo, não sei se você sabe, o salário mínimo ele está, hoje em dia, R$ 1.000, né? Acho que é 1.100, na verdade. Já subiu para 1.100. Se você calcular que a ordem de grandeza de 1.100, isso aqui vai dar aproximadamente 3. Vai ser 3,04 aproximadamente, ou seja, dá uma grandeza de 3. Né? Ou seja, o salário do Neymar, né, ele ganha, em média, 5 ordens de grandezas melhor do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Né? Por isso que existe tanta desigualdade no mundo. Né? Muitas pessoas ganham, poucas pessoas ganham muito, a grande maioria ganha um salário, ordem de grandezas menor, certo? 5 horas de grandeza menor, né? Como a gente vê, é como se fosse comparar a distância da minha casa até o campus IFCE de Calcaia e a terra toda, né? O salário do Neymar é como se da ordem da terra toda e a ordem do salário mínimo é da ordem da distância da minha casa até o campus Calcaia, certo? Então, para você ver, né? Acaba ganha equivalente à terra toda, comparado ao salário mínimo, certo? Então, a gente diz que é outra ordem de grandeza, né? São 5 ordens de grandeza a mais, é uma coisa muito maior, né? É praticamente desprezível, né? O salário mínimo é um troco por Neymar, né? R$ 1.000 é... Neymar tropeçou, caiu R$ 1.000, para ele não é nada, ele deixa no chão, né? O tempo que ele perde indo apanhar R$ 1.000 é desperdício de tempo para ele, certo? Bom, eu queria, essa aula de hoje, eu queria falar sobre o movimento retilíneo uniforme, mas infelizmente só nos resta aí uns cerca de 10 minutos, né? Então, eu acho que fica pouco tempo. Eu não quero começar o conteúdo e terminar pela metade, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte: por hoje eu vou ficar por aqui, certo? Vai ficar só esse conteúdo mesmo. E na próxima semana a gente começa vendo a parte de movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Qualquer dúvida, pode botar lá no Instagram, ou Instagram não, no, no WhatsApp, certo? E, e aí a gente se vê na próxima semana, certo? Então, um bom final de semana, certo? Bom final de semana, não, uma boa semana, né? Um bom começo de semana. A semana está começando agora, estou perdidinho aqui. E aí a gente se vê na próxima segunda, certo? Tchau, boa semana, né?